O espaço se tornou um campo de batalha muito disputado. E não digo isso apenas metaforicamente. Estações espaciais com canhões, satélites com lasers, mísseis para destruir alvos e mísseis para interceptá-los foram literalmente não apenas imaginados, mas também construídos e lançados em nossa órbita pelas grandes potências do mundo. Alguns foram até disparados. E embora uma grande guerra mundial não tenha começado entre as nações no espaço, por décadas, vários países se prepararam para a eventualidade de um conflito violento acima de nossa atmosfera. Eles projetaram armas e contingências, e até mesmo a ocasional arma do juízo final. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astro Brasil. Junte-se a mim hoje enquanto discutimos o passado, presente e possível futuro das armas militares no espaço, na esperança de que isso nos dê alguns insights sobre como uma guerra espacial entre nações pode acontecer e o que precisa acontecer para evitá-la. Desde o século V, antes da Era Comum, os escritores imaginaram veículos ou estruturas capazes de entrar no espaço com armas capazes de causar destruição. Os textos hindus falam de Vimana, carruagens voadoras ou palácios com qualidades semelhantes a discos voadores, que transportam seus ocupantes para os céus e podem destruir cidades inteiras com suas armas. No segundo século da Era Comum, o autor sírio Luciano de Samosata escreveu um romance curto contendo elementos como viagens ao espaço e uma guerra interplanetária entre habitantes do Sol e da Lua. Mas foi apenas no século passado que essas elucubrações puderam finalmente se transformar em realidade. Quando o primeiro foguete de propelente líquido começou a ser lançado em 1926, como espécie, de repente tornou-se possível chegar mais alto do que nunca. Não apenas entrar nos céus, mas atravessá-lo. E claro, a tecnologia foi quase imediatamente voltada para fins militares. A Alemanha viu rapidamente as vantagens dessa tecnologia e começou a desenvolver seus foguetes V2 que deslizavam sobre a borda do espaço, chegando a 80 km de altitude, antes de chover destruição do céu. Felizmente, esse avanço veio tarde demais na guerra para mudar seu destino. Mas os foguetes V2 se tornaram os progenitores das primeiras armas espaciais humanas. Eles podem ter apenas levemente saído da atmosfera, mas seu descendente, o míssil balístico intercontinental de 1959, foi realmente capaz de entrar no espaço. Felizmente, a guerra chegou ao seu fim naquele momento, já que os cientistas alemães estavam considerando outras armas mais imaginativas que poderiam ser usadas no espaço. Parte do que eles estavam contemplando parecia o tipo de coisa que você veria em um filme do James Bond. Já em 1929, Hermann Oberth, um físico e engenheiro saxão-alemão, que mais tarde se tornou um dos pais fundadores dos foguetes alemães, estava desenhando projetos para um espelho côncavo de 100 metros de largura que poderia ser colocado no espaço para concentrar a luz solar em um único e destrutivo ponto. Essa ideia de arma solar foi adotada por cientistas alemães que sonhavam em tornar o conceito de super-arma em realidade. Eles esperavam que seu poder os permitisse queimar cidades inteiras com seu calor. Mais uma vez, felizmente, a guerra terminou antes que essa particular visão se tornasse realidade. O nascimento dos foguetes teve um efeito duplo no conflito espacial moderno. O primeiro foi o aumento do desenvolvimento de foguetes cada vez mais poderosos, que ganharam cargas úteis cada vez maiores e pesadas, culminando nos mísseis nucleares que as superpotências do mundo mantêm em espera hoje. Mas o segundo foi o desenvolvimento do uso mais comercial do espaço. Quando o Sputnik 1 foi lançado em 1957, o primeiro satélite artificial da história, a humanidade começou a perceber que o espaço poderia ser usado para mais do que apenas um local para disparar armas. Desde então, lançamos mais de 8.000 satélites em órbita ao redor da Terra. Eles têm uma enorme contribuição para a sociedade moderna. Por meio da orientação por satélite, nossos telefones podem saber onde estamos no momento e, pela rota mais curta, podem nos guiar a qualquer destino. Podemos nos comunicar instantaneamente com pessoas do outro lado do mundo.
Com o florescimento da economia, as nações começaram a perceber o quão devastador seria se inesperadamente perdêssemos essa comodidade. E assim, uma nova frente se abriu no conflito espacial, a Guerra dos Satélites. As nações começaram a tentar descobrir como proteger seus satélites, enquanto inibiam satélites de outros caso surgisse a necessidade. Diferentes nações adotaram diferentes abordagens para a questão. No início dos anos 60, a União Soviética procurou proteger seus próprios interesses espaciais enquanto ameaçava os outros ao lançar a secreta Estação Espacial Almaz. Esta estação espacial tripulada era diferente de qualquer outra na história que conhecemos, pois vinha com um canhão embutido à sua dianteira, capaz de disparar milhares de projéteis por minuto. Não era perfeita. O recuo de uma arma tão poderosa foi um grande problema para toda a estação espacial e tinha de ser mirada manualmente girando toda a estação espacial para apontar a seu alvo. Mas essa arma foi realmente testada no espaço em 1975, disparando cerca de 20 projéteis. Os resultados do teste são mantidos em sigilo, então não sabemos exatamente como foi. Mas alguns anos depois, o projeto Almaz foi descartado por ser muito caro e ineficiente. E com isso você mesmo pode tirar suas próprias conclusões. No entanto, uma das maiores armas dos satélites não está em seu poder destrutivo, mas em sua capacidade de obter informações. Os satélites podem capturar imagens de eventos no solo com incríveis detalhes e com capacidade de capturar sinais perdidos para fins de espionagem. Mesmo com a assinatura do Tratado Espacial em 1966, na Assembleia Geral das Nações Unidas para o Direito Internacional, que tornava ilegal colocar armas de destruição em massa em órbita e encorajava o uso pacífico do espaço, usar satélites para espionar inimigos parece ter sido considerado um jogo justo. Cada superpotência faz uso de satélites para realizar o reconhecimento de importantes locais. Cerca de 1/5 de todos os satélites são de propriedade militar e são usados para essa finalidade. Muitos, como os grandes satélites Orion de propriedade norte-americana, usando suas enormes antenas, podem captar todas as chamadas telefônicas e sinais que as torres irradiam para o espaço. Desde que as chamadas telefônicas começaram a ser transmitidas sem fio, ficou muito mais fácil para as organizações militares interceptarem todas as comunicações. Grampos telefônicos em fios é coisa do passado, assim como a sua privacidade. Naturalmente, contramedidas começaram a surgir, já que nações e grupos se opuseram à invasão de privacidade civil. Uma faceta moderna interessante disso pode ser vista em jogo na guerra Rússia-Ucrânia agora. Os satélites desempenham um papel importante nos conflitos modernos, permitindo que as forças militares rastreiem os combatentes inimigos e transmitam essas informações às unidades no solo. No entanto, isso é muito menos eficaz na Ucrânia, desde que grandes áreas do campo de batalha ficaram sujeitas a bloqueadores de GPS. Os bloqueadores funcionam inundando as larguras de banda usadas pelos satélites GPS com sinais de rádio ruidosos próprios, abafando as informações vitais de posicionamento ou mesmo falsificando-as. Os drones de ataque desempenharam um grande papel no conflito ucraniano. Se você convencer o GPS de que sua cidade está a quilômetros de distância de sua localização real, os drones atacarão o local errado, ficando confusos sobre para onde devem ir. Esta é uma tecnologia real e que está sendo empregada em um cenário de guerra atual. Representa a tecnologia espacial sendo usada como um recurso na guerra terrestre convencional. Dito isso, no momento em que produzo esse vídeo, nenhuma guerra em que um alvo espacial atacou outro alvo espacial ocorreu. Mas isso não quer dizer que as nações não estejam se preparando para essa eventualidade. Os Estados Unidos da América e a Rússia vêm desenvolvendo mísseis anti-satélite desde 1950. Alguns até foram disparados. Os norte-americanos lançaram apenas um desses mísseis de teste, que em 1985 derrubou um satélite comercial faltoso, usando calor infravermelho como orientação e, em seguida, colidindo com ele a 24.000 km/h, destruindo.
Apenas a energia cinética foi suficiente para derrubar o satélite. A Rússia destruiu um de seus próprios satélites em 2021 com um desses mísseis. Infelizmente, esse teste específico resultou em 1.500 pedaços de detritos orbitando o planeta. Os destroços chegaram ameaçadoramente perto da Estação Espacial Internacional e os astronautas russos tiveram de se proteger no local para evitar uma situação de risco de vida. Essa é a grande questão do conflito espacial moderno e talvez seja uma razão pela qual não seja tão comum. Destruir um satélite inimigo pode simplesmente transformá-lo em uma bola de detritos que colide com outros satélites, talvez até o seu, que então se desintegra e atinge outros satélites, em uma crescente cascata de destruição que interdita o espaço para todos. Isso é conhecido como Síndrome de Kessler, e uma vez que aconteça, pode levar séculos até que o espaço seja seguro o suficiente para viagens. Por esse motivo, há apelos crescentes para que mísseis anti-satélites sejam banidos. Ninguém quer o espaço fechado para todos. Isso é sobre o estado atual da guerra espacial. No entanto, existe uma tecnologia futurista que pode mudar tudo: lasers. Sim, você ouviu direito, lasers. Embora isso possa parecer algo saído de Star Wars, empresas da vida real como a Lockheed Martin desenvolveram protótipos funcionais que têm implicações reais para conflitos futuros. Ao contrário dos lasers de ficção científica, os da vida real focam em um alvo com incrível precisão, superaquecendo tudo em seu campo de visão. Eles possuem uma infinidade de vantagens. São silenciosos e invisíveis e podem fotografar em comprimentos de onda fora do espectro visível. Você só saberia que está sendo alvejado pelo fato de que o motor do seu veículo de repente começou a derreter. E são precisos, apenas seu motor pode ser derretido. Tem munição ilimitada desde que estejam em uma rede elétrica adequada e podem disparar a quilômetros de distância em um dia claro. Também tem uma grande desvantagem: não funcionam se o dia não estiver claro. A dispersão do laser na atmosfera reduz significativamente sua eficácia, pois as partículas perdem a coerência quanto mais viajam, e se for um dia de neblina, ou se o alvo inimigo lançar uma cortina de fumaça, o laser pode ser completamente neutralizado. Um conflito seria evitado pelo mau tempo. Mas isso não seria um problema para o conflito espacial, já que não há atmosfera no espaço. Um satélite equipado com tal laser e uma matriz de painel solar adequada poderia potencialmente perfurar o coração de outros satélites com facilidade, deixando seus componentes internos totalmente derretidos, sem criar um perigoso campo de detritos. Seria extremamente difícil ver o que causou o dano, o que significa que o sigilo do seu satélite seria mantido. Um satélite desses nunca precisaria ser recarregado, desde que não precisasse liberar gás, pois obteria energia do próprio Sol e seu alcance aumentaria muito devido à falta de atmosfera. A única desvantagem seria a necessidade de uma bateria potente o suficiente, que devido ao seu tamanho e volume, pode ser um fator limitante. Algumas tentativas foram feitas para criar uma plataforma de armas a laser no espaço que poderia atacar alvos terrestres. Mais uma vez, o apelo de tal ameaça é grande. Imagine uma nação com a capacidade de assassinar instantaneamente um alvo, de forma invisível e sem aviso, apenas por estar em campo aberto. Não haveria espaço para interceptação. Os norte-americanos estavam trabalhando em lasers baseados no espaço em 1987 com seu projeto Zenith Star. E embora nunca tenham passado pelos testes de solo, seus militares continuaram a brincar com a ideia nas décadas seguintes. A União Soviética quase lançou o tal laser, a espaçonave Polius, em 1987, e proibido pelo presidente Gorbachev, com receio de governos ocidentais verem isso como um ato agressivo. Acontece que o laser espacial Polius nunca atingiu a órbita. Um erro fez com que ele queimasse na atmosfera durante o lançamento. Então a questão de disparar ou não foi discutível. Essas são as tentativas que conhecemos. Ainda assim, não ficaria surpresa ao saber que uma nação ou outra colocou secretamente um satélite com um laser no espaço. Provavelmente não saberíamos por mais 30 anos ou mais, ou até que fossem usados.
Felizmente, o conflito espacial até o momento foi principalmente mais sobre uma preparação hipotética do que uma batalha real. Mesmo durante a Guerra Fria, nenhuma nação realmente foi tão longe a ponto de atacar os recursos espaciais de outra nação, embora muitos tenham buscado a capacidade de fazê-lo. Talvez porque se realmente começássemos a guerrear no espaço, estaríamos liberando algumas das forças mais devastadoras conhecidas pelo homem. Armas do espaço são talvez as mais destrutivas que a humanidade já tenha criado. Não seria necessária uma arma solar? Tudo o que precisaria é a força da gravidade e a percepção de que com um pouco de matemática, você poderia redirecionar uma rocha espacial e transformá-la em uma bomba nuclear de vários quilotons à medida que libera a sua energia cinética em um único e frenético instante. Mas, como a Estação Espacial Almaz, essas armas costumam ter um grande coice. Derrubar satélites inimigos pode parecer uma vantagem tática, mas um colapso na economia global pela síndrome de Kessler seria ruim para todos. Alvejar taticamente qualquer inimigo com um asteroide lançado do espaço pode parecer tentador a algumas nações, até que você se lembre dos dinossauros e perceba que só temos uma única e frágil rocha para viver. Em última análise, os riscos que acompanham o conflito espacial são talvez o motivo mais forte para que isso nunca aconteça. Eu certamente espero que sim. Afinal, seria uma terrível ironia e um fracasso da evolução se a luta da humanidade pela sobrevivência acabasse com ninguém vencendo e com a ruína de todos nós. Certamente seria um gol contra cósmico. Você curte fotos do céu ou fotografias em geral? E que tal você escolher a foto que eu farei e ainda ganhar um print assinado e exclusivo? Confira os posts na aba Comunidade aqui no YouTube e dê a sua sugestão de objeto para eu fotografar. A escolha com a maior quantidade de likes ganha o print exclusivo. Você gosta dos temas que abordamos aqui no Astro Brasil e deseja ajudar o projeto? Ou então quer ter acesso antecipado a todos os vídeos do canal, sem interrupções ou propagandas? Então conheça o Clube de Canais aqui no YouTube. Além de ajudar financeiramente o Astro Brasil, você também terá acesso a conteúdo exclusivo, como acesso antecipado aos vídeos semanais e lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.